Então, vamos lá, galera, continuar a sequência de aulas que já estamos trabalhando há algum tempo, que envolve o crescimento da população brasileira. E na última aula a gente estudou um pouco sobre como ocorreu o crescimento da população brasileira e hoje a gente vai aprender sobre os fatores que contribuíram para esse crescimento. Na última aula a gente viu como se deu o crescimento e quando ele começou a reduzir. Hoje a gente vai continuar, mas a gente vai entender os fatores envolvidos, os fatores por trás desse crescimento da população, tá? Então, espero que todo mundo fique comigo e a gente possa entender bem esse tema, né? Lembrando que não, esse é um vídeo importantíssimo para quem está cursando o ensino médio, quem está terminando o ensino fundamental, para quem está no ensino fundamental, na verdade, né? E para quem até vai prestar vestibular ou outras coisas, tá bom? Então, relembrando aí, sou Michael Douglas, professor de Geografia, no caso licenciado em Geografia, bacharel em Geografia, ou seja, geógrafo, e mestre em Geografia, tá bom? Tudo pela Universidade Federal da Paraíba. Então, quais os assuntos que vamos tratar hoje? A taxa de fecundidade e a queda na taxa de natalidade ao longo das décadas, principalmente a partir da década de 60, 70 até a atualidade. Então veja, primeiramente, o que é taxa de fecundidade? Então a gente precisa entender aqui conceitos, né? Então para quem está em busca desse tema, tá aqui. Então o que é taxa de fecundidade? Então outro detalhe, anote, tá? Anote tudo que você está aprendendo, que você está escutando aqui, porque isso é importante para o seu aprendizado. Quanto mais você escuta e anota, é mais prático e fácil de você assimilar, tá bom? Então, a taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher, mas só são consideradas as mulheres que estão na idade reprodutiva, que vai mais ou menos aí dos 15 anos aos 44 anos. Não quer dizer que com 15 anos uma jovem está plenamente capacitada para ter um filho e cuidar desse filho. Não é esse o ponto. A questão aqui é o fato de que ela já pode gerar um filho, tá bom? E muito, do mesmo modo, não quer dizer que uma mulher de 44 anos vai ter a plena facilidade de ter um bebê, não. Sabe-se que depois dos 30 anos, a cada ano que se passa, se torna mais difícil para uma mulher conseguir gerar um filho. E muitas mulheres, aos 44 anos de idade, já estão na menopausa. Porém, ainda é possível, dependendo das circunstâncias, de sua saúde, que ela consiga gerar um bebê, tá bom? Então, não quer dizer que esses extremos, as pontas, 15 e 44 anos, são idades ideais para se gerar um bebê. Não. A idade ideal é acima dos 20 e antes dos 30, tá bom? Mas considera-se que nesse período a mulher ainda ou já está no seu estado fértil, tá bom? Então, nesse caso, considere taxa de fecundidade o número médio de filhos por mulher, tá bom? E é considerado apenas as mulheres em idade reprodutiva, que é essa faixa etária aí, tá bom? Então, o número médio de filhos por mulher. E qual é o número médio de filhos por mulher? A gente vai entender. Na década de 70, entenda, os casais no Brasil tinham em média 5,8 filhos. Isso é uma média. Quer dizer que na década de 70 tinham casais que chegavam a ter 6, 7 ou mais filhos. Eu vou dar um exemplo dos meus avós. Meus avós chegaram a ter, minha avó, por exemplo, minha avó paterna, de parte de pai, ela chegou a ter, se eu não me engano, foram 16 filhos. Mas, como a gente estudou na última aula, existia uma alta taxa de mortalidade. Então, apesar das pessoas terem muitos filhos, mas ainda existia uma alta mortalidade. Então, muitos filhos, mas muita morte. Então, isso compensava e impedia que houvesse um crescimento exagerado da população. Mas a partir da década de 50, houve avanços na área da medicina, houve melhoria na alimentação das pessoas e certas melhorias na questão de saneamento básico, ou seja, distribuição de água e a coleta do esgoto, né? Então, isso fez com que as pessoas elas tivessem menos problemas,
tivesse uma relativa melhora aí nas questões sanitárias, na saúde, acesso a medicamentos e a tratamentos de saúde, e instrução de como, por exemplo, tratar da água, e isso fez com que essa taxa de mortalidade caísse. Então, como mencionei, minha avó teve aí mais de um time de futebol, né? Minhas duas vós juntas, eu acredito que somando, eu tenho uns 20 e poucos tios. Então, olha só, e elas são exatamente, né, foram mães exatamente nesse período aí, tá bom? Então, foi nessa década de 70, né, no final da década de 60, que meus pais estavam nascendo. Então, olha a quantidade de filhos, né? Eram muitos. Então, o que compensava era a taxa de mortalidade. Só que na década de 60, 70, 80, a taxa de mortalidade caiu. Ou seja, né, as pessoas passaram a morrer menos. As crianças, ao nascerem, elas permaneciam vivas. Então, o crescimento da população do Brasil, ó, foi lá para cima. Porque existe uma alta taxa de natalidade, filhos nascendo, vocês estão vendo aí, a média era 5,8. Mas não quer dizer que todo casal tinha 5,8. Tinha um casal que tinha menos e tinha casais que tinham muito mais. Principalmente as populações que viviam mais no interior. Então isso resultou em quê? Em uma explosão demográfica no Brasil. Foi lá para cima o nível da população brasileira. Até que com os anos isso foi diminuindo, tá bom? Então, por exemplo, minhas avós, né, meus avós foram pais dessa grande quantidade de filhos. Mas os meus tios e os meus pais tiveram no máximo 1 ou 2 filhos. Então, e hoje, né, meus primos, que é a terceira geração da família, e eu, formaram casais que têm 1 ou nenhum filho. Então, olha o quanto isso evoluiu. Então, atualmente, os dados de 2016 mostram que a taxa de média de filhos por casal é de 1,7 filhos. Nesse caso aí, se a taxa de fecundidade é 1,7 filhos por mulher. Mas eu não quero aqui só colocar, né, a mulher como responsável pelos filhos, mas sim o casal. Então, nesse caso, né, a taxa de fecundidade hoje é de 1,7 filhos por mulher. O que indica, né, que os casais aí estão tendo menos de 2 filhos. Né? Alguns têm 1, outros têm 2. Mas quando você soma tudo e divide, e aí você tem 1,7 filhos por mulher. A média hoje no Brasil, tá bom? Que você pode dizer também que seria casal. Mas, como alguns casais se desfazem, e infelizmente, né, muitos homens abandonam lá, acaba que realmente é a mulher tendo que cuidar desses filhos. Então, não é que essa seja a obrigação dela, né, é do casal. Mas infelizmente isso acaba acontecendo. Então aí nós temos essa taxa, tá bom? Então, década de 70, 5,8 filhos por mulher. Já estava ocorrendo uma certa redução. Atualmente, 2016, 1,7 filhos. Então, antes havia muito mais filhos do que hoje. Beleza. Agora, o que foi contribuir para essa redução? Bem, são 4 fatores que eu quero que você dê bastante atenção. E mais uma vez, anote os detalhes que eu estou mencionando, tá bom? Que são importantíssimos para o seu aprendizado. Primeiro fator, a urbanização. E por que, professor, a urbanização? O que é a urbanização? Né? É o processo de crescimento das cidades, ou desenvolvimento dessas. Então, o que acontece? A urbanização fez com que as pessoas, né, muitos migraram também do campo para a cidade, então elas passaram a viver em espaços menores. Como eu mencionei, minha avó teve aí uma grande quantidade de filhos, minhas duas vós. Mas parte desses filhos, da infância deles, foi vivendo no campo. Então era uma casa mais espaçosa, com um terreno maior. Então os filhos eram criados ali em um espaço mais aberto. Hoje, né, muitas pessoas vivem em cidades. Então desde a década de 80 para cá, o Brasil sofreu uma grande transformação. Muitas pessoas passaram a morar em cidades. Então as pessoas não têm espaço mais para criar tantos filhos. Então elas têm consciência disso. Então elas buscam ter menos filhos. Tá bom? Então, urbanização é o primeiro fator, né? O espaço dentro da cidade, na área urbana. Segundo, o custo de vida na cidade. O custo de vida na cidade é maior. No campo, você sabe que, no caso, muitas pessoas antigamente, né, plantavam ali na roça o alimento da família,
tinham as fruteiras, né? Então, frutas, manga. Muitas pessoas falam, né, que foram criados ali comendo muita manga, né? Ovos de galinha, que eram cultivados, que eram as galinhas criadas em casa, então eles podiam retirar ovos, né? Não precisavam estar comprando. Entre outras coisas que se produziam ali mesmo. Mas dentro da área urbana, você não pode estar produzindo. Então, o que acontece, né? Não pode estar criando ali animais, plantando, não dá. Então, o custo de vida na cidade é alto. E isso faz com que muitas pessoas acabem que não tendo tantos filhos, né? E criar filhos é complicado. Hoje em dia, mais ainda, que o custo é maior do que era antigamente. Entende? Mas, em compensação, não é que antes, não é que as pessoas gastavam menos com os filhos. É porque não tinham condições para criar os filhos. Então, muitas vezes, os filhos eram criados de todo jeito, né? Muitos dos meus tios não conseguiram ir para a escola nos primeiros anos de vida. Então, se a criança vai para a escola, ela precisa de um sapato, no caso, um tênis, né? Uma roupinha mais arrumadinha. Então, antes as pessoas não faziam muito isso, não ligavam muito com isso, né? Então, hoje, os pais eles se preocupam para dar uma qualidade de vida melhor a essas crianças. E isso faz com que, né, acabe que aumentando o custo a você criar um filho. Por isso, as pessoas preferem fazer o quê? Criar menos filhos do que antes. Entendeu aí? Então, o segundo motivo aí, o custo de vida na cidade, que é mais alto realmente. Terceiro motivo, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Como assim, professor? Então vamos lá. Você tem Antes, as mulheres elas viviam e se dedicavam principalmente à casa, ao lar, à criação dos filhos. Então a preocupação dela era em ser mãe e cuidar bem da família. Hoje, não. Hoje, muitas mulheres elas se preocupam em ter a sua carreira profissional, em trabalhar. Quer dizer que elas não pensam em ter filhos? Pensam. Mas elas também pensam no seu trabalho. Então isso faz com que muitas mulheres, ela entrou no trabalho, eu quero trabalhar, eu me formei, eu tenho um curso, eu quero trabalhar. Então a mulher pensa isso, eu vou trabalhar. E aí, como é que vai ser? Arrumou um trabalho. Então ela vai tentar se estabilizar naquele trabalho, vai tentar se organizar. Depois que ela está estável no trabalho, sabe que vai permanecer ali por um tempo, ela gostou do trabalho, está desempenhando bem, né? O patrão não gostou dela, né? Os patrões ali começou a se desenvolver dentro da empresa. Então aí ela percebe que já tem certa estabilidade, que não vai ter riscos dela ter uma gravidez e de repente perder o emprego. Do mesmo modo, seu marido, ela percebe que, né, o marido também já está mais organizado em sentido de emprego. Então quando os dois estão em um equilíbrio, aí chegou a hora de ter o bebê. A gente já tem nossa casa, já se organizou. Isso aí também é o planejamento familiar, que é o próximo tópico, entendeu? Então a mulher entrou no trabalho, ela vai dedicar alguns anos de sua vida à carreira dela, e daí ela decide, né, antes ali dos 30 às vezes, ter um bebê. Então as mulheres elas não têm mais filhos 15 anos de idade. Ainda ocorre muito isso, né, a gravidez na adolescência. Mas hoje é mais comum você ver mulheres com 22, 23, 27 anos. Não, no caso, as mulheres não têm mais filhos com 20, 21, 22 anos, 23 anos. Geralmente as mulheres vêm ter filhos lá para os 27, 28, 29 anos. Quando ela já terminou de se formar, quando ela já tem um emprego, né, já está um tempo no emprego, aí ela decide ter bebê, entendeu? Então a mulher no mercado de trabalho, ela pensa também no seu trabalho, na sua profissão, na sua carreira. E daí ela decide ter o filho, entendeu? É um passo de cada vez, tá bom? Não ter o bebê e pronto. Não, hoje as mulheres decidem dar um passo de cada vez porque elas estão no mercado de trabalho. E o quarto ponto aí, esse é o terceiro, é o planejamento familiar. Ela se decide, né, ter um filho depois de já estar estável, já ter se organizado, ela e o marido, entendeu? E aí eles decidem fazer um enxoval, né, já tem a sua casa, ajeitou o quartinho do bebê, já se planejou, entendeu? Então isso daí é um dos fatores, planejamento familiar. E dentro desse quarto ponto também tem aí os métodos anti-gravidez.
Eu coloquei antigravidez para ficar facinho de entender, mas são, ó, métodos contraceptivos ou... vou ficar devendo outra palavra. São métodos anticonceptivos ou... fugiu da mente, tá bom? Mas é isso aí. São métodos para evitar a gravidez, que é o que? O uso da camisinha. Aí tem um equipamentozinho que coloca um triângulozinho pequenininho no útero da mulher, chamado DIU. Né? Na verdade não é nem no útero, é em outro localzinho ali perto, chamado DIU. Existe a pílula do dia seguinte, mas os mais eficientes aí utilizados é a camisinha e o anticoncepcional. Entendeu? Então esses dois métodos aí são os mais utilizados e que evita a gravidez precoce, entendeu? Então se um casal decide praticar sexo, eles fazem uso desses métodos e evita a gravidez. Então desse modo eles passam anos casados sem ter filhos. E os namorados do mesmo jeito. Antes, infelizmente, alguns casamentos eram assim, na década de 70, de 60. Tá se gostando, 16 anos, foge de casa. E vai morar com um cara, né? Ou ele, o homem, né, foge de casa e também leva a menina junto e vão morar em algum lugar e pronto. Ou às vezes, com 17 anos, descobre que a namorada tá grávida e no interior, né? Ou as pessoas eram um pouco mais ignorantes antes e tem que casar. E aí forçavam os dois casavam e assumiam a vida ali, né? E acabava tendo um filho após outro todo ano, porque não existiam esses métodos. Beleza? Então, esses aí são os fatores que diminuíram essa taxa de fecundidade, ou seja, né, a quantidade de filhos por mulher, tá bom? E por casal. Então a gente encerra aqui a nossa aula. Foi um prazer, tá com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Anotem todos esses detalhes, por favor. E, por favor, também, dá um like aí, compartilha e se inscreve. E não precisa ativar o sininho, né? Mas se inscreve para ter aí uma boa quantidade de inscritos, beleza? Valeu aí a todos e deixa eu encerrar o vídeo aqui.